Agora tá bom. Agora Voltou. tem imagem. E, então, eu estava falando que os oráculos existiram em todas as culturas, né? E que existiram desde oráculos mais assim, sutis, né? Como sacerdotisas, como ervas, né? Até oráculos mais densos, né? Os astecas e os maias, eles... Oi, Iro, tudo bom? Os astecas e os maias usavam os órgãos humanos como oráculo, né? Então, eu queria que o Valério falasse um pouquinho sobre oráculos, né? Fala aí, Valério. Tá. Acho que não precisa me apresentar, todo mundo já conhece, né? Ou sim? Então, apresenta, é bom, é bom. Eu sou o Valério Damani, eu sou médium, sensitivo, e sou babalorixá de nação, que é a nação dos orixás aqui do Rio Grande do Sul, e se chama Batuque, né? Eu sou estudioso de ciências ocultas há muitos anos, né? De várias escolas aqui do país e fora do país. Uma coisa que eu quero falar também, que eu estava comentando com a Lud, ontem de noite eu bolei na minha cabeça, né? 16 assuntos para lives, tá? Eu acho que vou passar para eles, né? Para vocês terem uma ideia assim, que eu quero fazer ainda bem legal, sabe? Tipo assim, ó, energia da aura, tá? Eu vou explicar tudo sobre a aura, o que é, o que não é, o que é mito, o que é verdade sobre a aura, né? A aura humana, que é um campo de energia. Possessão espiritual, quando é uma possessão espiritual, quando não é. Tá? Os chakras são os centros de energia que existe muita literatura, existe muita coisa escrita sobre isso. Daí eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse assunto, né? Linguagem das cores, que se chama as cores em relação com filosofia. Cromosofia, não é cromoterapia. A cromoterapia é quando se usa as cores, tá? Para tratamento de saúde, né? A cromosofia, ela vai além disso, tá? Eu vou explicar quando eu fizer essa live sobre isso. O eu interior, como desenvolver o teu lado interno, sabe? Independente de alguma crença, de alguma religião, tá? Desenvolvimento da capacidade psíquica, é outra live também, bem legal, tá? Ensinar clarividência, clareaudiência, mediunidade, tudo, né? Outra live, mediunidade e canalização. Qual é a diferença entre uma e outra, tá? Outra live, vida depois da morte. Daí a gente vai pegar pesado, assim, explicar além do que o espiritismo explica, tá? Não, a gente vai ficar preso só no conceito de uma doutrina, de uma religião. Outra live, o que posso fazer com o reiki? Tá? Eu vou explicar tudo sobre o reiki, né? Outra live, o lado oculto das coisas. Essa live ela vai ter que ser dividida em 6 partes, tá? Porque ela é muito profunda. É um assunto assim que eu vou explicar que poucas pessoas conhecem, tá? Nessa live. Então ela vai ser dividida em 7 partes, tá? Ordens secretas. É outra live legal que eu vou explicar o que é maçonaria, o que é a Rosa Cruz, todas essas ordens, o que é os templários, o que é os martinistas. Por exemplo, assim, as pessoas falam, a maçonaria é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo. Tá, daí nesse dia eu vou explicar sobre isso, né? Diferenças, vai ter outra live que eu vou explicar a diferença entre Umbanda, Quimbanda e Nação, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Tá? Outra live, posso bloquear a mediunidade? Eu vou voltar para aquele assunto daquela primeira live sobre mediunidade, só que como eu falei aquela vez, é um assunto que não tem fim, é muito grande, eu vou explicar o que aconteceu, de pessoas que bloquearam a mediunidade, o que aconteceu, né? O fogo criador, outra live. O fogo criador seria o Espírito Santo. Há um tempo atrás, eu li muito sobre cristianismo também, não sobre catolicismo. Entrei nas igrejas, tentei investigar o que eles faziam e tal. Então, eu vou explicar o Espírito Santo, a energia do Espírito Santo, tá? Por várias filosofias, tanto ocidentais como orientais. Tá? A cura psíquica, tá? O que é a cura psíquica? Eu vou trabalhar também nisso, vou ensinar vocês umas técnicas legais. Tá? E outra que vai ser muito interessante, que eu anotei aqui também, como usar os símbolos de proteção. Tipo assim, por trás do sinal da cruz, tá? Tem um símbolo esotérico ali, um símbolo bem profundo, tá? Então, tipo assim, isso eu estou dando como um exemplo, né? Mas existem outros símbolos que a gente pode fazer de proteção para a gente, para o dia a dia, tá? Que é fácil fazer. Então, seria isso. O assunto de hoje, você já falou que é oráculos, né, Ludi? Oráculos, é. Os oráculos sempre existiram, tá? O que um oráculo é? Ele é um símbolo, tá? É uma maneira de acessar o teu inconsciente através de símbolos, tá? O oráculo te faz esse contato teu, tá? Teu interior com símbolos, tá? Existem os oráculos mais comuns, tipo as cartas, o cartomante, o tarô, o búzios, tá? O I Ching, a bibliomancia,
tá? Que é o oráculo através da Bíblia, né? A quiromancia, as runas, a gente vai explicar isso, a astrologia, né? Que seria você falou antes do dia. Astromancia, numerologia, a cristalomancia, a psicometria, a bola de cristal, tá? A leitura da aura, a adivinhação através do fogo. Tá? Então, assim, ó, vamos começar com carta. As pessoas dizem assim, às vezes, eu fui num local jogar carta, fui jogar tarô. Se tu for jogar carta, tá? Essas cartas que se compram em loja esotérica ou em ervanária, assim, elas têm 37 cartinhas, tá? 37 tribos. Elas não é um tarô, tá? Elas não são consideradas um tarô. O tarô tem que ter 78 cartas. Tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, se a pessoa vai jogar num lugar assim e diz, eu vou te jogar tarô lá, e chega lá e a carta pequenininha, é um baralho pequeno, é fria. Cai fora que estão te enrolando. Às vezes eles cobram o preço de uma consulta de tarô e é uma consulta de carta. Uma coisa que eu tenho que falar também, as pessoas vão numa casa de religião, tá? Onde tem pai e mãe de santo, na casa de batuque, tá? E o cara tem búzios e tem carta, mas ele não joga búzio, ele joga carta. O que ele é? Ele é um pai de santo e cartomante. Ela é uma mãe de santo e cartomante, tá? O pai de santo e a mãe de santo não jogam carta. Tá? O que eles têm que jogar? O búzio. Babalorixá e Alorixá jogam o búzio. No candomblé eles jogam o búzio, eles jogam o Ifá, o Operé Ifá, tá? Que é um oráculo que tem toda uma filosofia de vida, todo um aprendizado muito grande para exercer, né, a função de Babalaô, não de Babalorixá, né? Então não cai nessa, procurem ver o que é, tem que se informar, tentar se informar o que é que está indo fazer. Tá? O que eu vejo assim, a gente tem visto há muitos anos, é essa história do tarô. A pessoa vai lá jogar tarô e é cartinha, aquelas cartinhas pequenininhas. Eu botei, quer dizer, anos aquelas cartas, antes de ser de nação, né, quando era só de Umbanda, e tem um significado legal. Até eu dou aula sobre isso, se alguém quiser se inscrever no meu curso, eu dou aula para quem quer aprender a jogar essas cartas pequenas de área, sem seguir aquele significado do manual, da cartinha, que traz muito da lábia. Eu fiz toda uma analogia, todo um manual novo de significado de cada carta em relação aos guias da Umbanda, aos orixás. É bem legal, é bem fácil de aprender. Tá? Dude, passa pro tarô, que eu anotei aqui por ordem. Tarô, o que pode falar? Então, assim, ó, o que acontece? Cada tipo de oráculo, ele é vinculado a um tipo de vibração, a um tipo de cultura. Então, que nem o Valério estava falando, as cartas, elas estão, a pessoa pode usar, a pessoa que usa é uma cartomante, né? Então, ela pode ser uma pessoa que só bote carta, pode ser uma pessoa que tem alguma religião, alguma coisa, mas a carta em si não vincula. Então, por exemplo, como o Valério vai falar depois, a Umbanda tem o seu tipo de oráculo, a nação tem o seu tipo de oráculo, o esoterismo tem o seu tipo de oráculo, né? Então, a pessoa pode ser, sei lá, um bandista, pode ser um pai de santo, pode ser um esotérico e um cartomante, entendeu? Então, é importante diferenciar que cada oráculo, ele está vinculado a um tipo de vibração, de energia, de pessoa. Então, por exemplo, eu sou astróloga, né, faço mapa, mas eu posso ser astróloga e taróloga e cartomante, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas misturam tudo. Então, acham que para uma pessoa que a pessoa trabalha, por exemplo, com religião ou trabalha com astrologia, ela é cartomante. Não, é uma diferença muito grande. O tarô, ele é constituído por 78 cartas, né? Existem vários tipos de tarô, mas todos os tarôs têm 78 cartas. O tarô, ele como todo oráculo, é uma leitura simbólica. Oi, Grace. Oi, Regis. A leitura simbólica, então, por que a gente busca um oráculo? Porque a gente precisa de uma leitura de coisas que não são visíveis, né? E o tarô, ele sempre está vinculado a um tipo de, por exemplo, eu tenho o tarô mitológico, né? Então, todo o meu tarô, ele fala de mitologia grega. Então, são 78 cartas, cada carta é uma passagem da mitologia grega, então cada passagem tem um significado. Então, por isso que o tarô é diferente da carta, né? A carta não está vinculado a nenhum tipo de mitologia. Tanto que a gente vê tarô, sei lá, dos orixás, tarô mitológico, tarô de Marseille, né? Mas tem que ter 78 cartas. Então, quando a gente usa o tarô, a gente abre uma leitura de símbolo. E todo símbolo está vinculado com o inconsciente das pessoas, né? A gente sempre diz,
Que a pessoa, ela tem a resposta para tudo, só que ela não consegue acessar. Então, o oráculo é um meio de acessar o inconsciente para obter a resposta, né? Pode falar, Valéria. O tarô, dá para ouvir? Consegue me ouvir, Tá Gil? bem bom. Tá bom o som. Conhecer o tarô e começar a colocar o tarô, eu acho assim, por experiência própria, porque antes de eu jogar búzio, de eu ser babalorixá, eu jogava tarô também. E eu comecei com o tarô egípcio e depois ganhei de presente o mitológico e continuo mitológico. Mas eu acho assim, tu leva 2 anos para aprender a jogar o tarô. Por quê? Porque o tarô tu vai ver o lado material da pessoa, tu vai ver o lado emocional da pessoa, tá? E tu vai ver o lado espiritual. É muito complexo, né? Se chegar e comprar uma caixinha bonitinha com tarô e daqui 15 dias tu já está atendendo e dando consulta. Não é por aí. Tu pode até fazer isso, mas tu é um picareta, um charlatão. Tá? O tarô é muito profundo o estudo do tarô. Uma coisa que eu falo também sempre, conforme o oráculo que tu colocar, é legal tu te ligar na egrégora daquele oráculo. Tipo assim, o tarô, dizem que começou, que ele é egípcio, né? Então começa a ler algumas coisas sobre o Egito, para entrar naquela energia. Daí tu vai aprender a jogar o tarô legal. Que nem o espírita, ele não joga nada, ele não tem oráculo nenhum, mas como é que ele desenvolve a intuição dele? Né? Como é que ele trabalha a intuição dele? Ele trabalha a intuição dele lendo o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né? Uma pessoa que joga búzio que nem eu, como é que ela vai jogar búzio legal? Quanto mais ela conhecer de mitologia dos orixás, mais a história da vida dos orixás, melhor ela vai jogar o búzio. Sabe? Então, assim, ó, tem cartomante legal, mas a maior parte é vigarista. Só para você ter uma ideia, essas cartomantes que distribuem panfletinho em sinaleiras, uma vez eu sempre fui curioso pra caramba. Foi eu, o Regis, aquele amigo que eu sempre falo, e um outro amigo, o Julie, de uma cartomante, essa é muito engraçada. E a gente pegou um panfleto, tipo, era R$5, colaboração, né? Mãe que veio não sei o que veio da Bahia, irmã não sei o que, a gente foi ver o que é. A gente chegou na casa aqui no centro de Caxias, estava cheio de gente. E o que a gente pensou? Olha o golpe que a gente deu, ela quis dar golpe na gente, a gente deu golpe nela. A gente se dividiu os três como se nenhum dos três se conhecesse. Cara, tinha umas mulherzinhas novas, aquelas que querem saber se vão ter namorado, se vai dar certo e tal. Tudo conversando, a gente entrou, assim, né, na casa, todo aquele aspecto místico, assim, cheio de gente. E eu fui o primeiro a consultar. Aí eu cheguei, ela abriu a porta, me olhou sério, com aquela cara de mistério, assim, e tinha um terço, né, um rosário, assim, grande, de madeira em cima da mesa, e ela jogava os búzios ali dentro e aqui do lado a carta. Presta atenção. Daí, em 5 minutos que ela jogou para mim, aí ela disse que eu estava com o pé direito enterrado no cemitério, que eu tinha pouco tempo de vida, que eu tinha que fazer um trabalho. Tá, eu entrei na dela, assim, eu vou morrer, eu não queria morrer tão cedo, assim. Não, mas eu vou te ajudar, como na época um trabalho como se fosse R$1.000 hoje. Tá? Eu saí de lá, antes de sair, espera que eu arranjar algum dinheiro, nem que eu pedisse emprestado. Daí entrou uma outra pessoa depois, uma outra menina lá, que a gente não conhecia. Depois entrou o Regis, ela disse para o Regis que o pé esquerdo dele estava enterrado no cemitério. O meu era o direito, o dele era o esquerdo. Depois entrou o Junei, ela disse não sei o que tinha a ver também enterrado no cemitério. Tá, o que eu quero dizer com isso? Fiquem sempre com o pé atrás quando a coisa é muito fácil, é muito barata demais. Tipo assim, ó, digamos que essa pessoa atendesse 20 pessoas por dia. Quanto é que ela ia ganhar? Né? E se ela tirar trabalho de 5 dessas, entende? Tipo assim, ela não vai fazer trabalho nenhum. Porque quanto mais gente tu atender, mais difícil vai ser te concentrar no problema daquela pessoa para resolver aquele problema. Então a gente tem que cuidar muito disso aí. É uma mensagem que eu passo para vocês. Tá? A gente testou muita coisa, assim, a gente foi em muito lugar, sempre foi escuriosar, como se diz, né? Pesquisar, e a gente se apavorava das frias que tinha. Quer falar alguma coisa, Dulce? Se não, fala aqui, eu anotei. Estava lembrando uma vez falar em cartomante, mas faz muitos anos isso. Eu fui numa cartomante e ela me disse que eu não falei nada, assim, né? E ela me disse que eu ia fazer uma viagem, que nessa viagem eu ia com uma pessoa que não era da minha família ainda, e que ia ter um acidente e que essa pessoa ia morrer. Aí eu não tinha dito nada para ela, mas eu ia fazer uma viagem. E eu fiz a viagem, foi de ônibus até, fiz a viagem e de madrugada passou, acho que que foi para Buenos Aires, né? Pega muito campo. E na madrugada, acho que um bicho, uma vaca, acho que passou na frente do ônibus e o ônibus, ele fez aquele movimento de virar quando ele vai, né? Ele levanta no pneu e vira, né? E eu me lembrei da cartomante nesse momento e do lado estava uma pessoa que depois virou a esposa do meu irmão, né? E eu pensei, não, isso não vai acontecer, né?
E em pouco tempo o ônibus voltou, né? Tava todo mundo apavorado, gritando. E realmente, se o ônibus tivesse virado, ia todo mundo cair em cima daquele lado e ela ia, no mínimo, se machucar muito, né? Mas isso é para digo assim como tem gente que é sem vergonha que enrola, né? Tanto que essa mulher não me pediu nada, ela só me avisou. E às vezes o plano espiritual utiliza essas pessoas para enviar mensagens, né? Então, às vezes tem o lado inconsciente, o lado da pessoa perceber o que está acontecendo, mas também essas pessoas podem servir como uma forma de canalizar informações, né? Pode falar, Valéria. Tá, é real, assim, ó, quer ver? Tem pessoas, né, as pessoas costumam julgar assim, ó, se ele cobra muito, ele não é bom, se ele cobra pouco, não presta. Todo mundo tem essa imagem de tudo na vida. Eu estava vendo esse dia um artigo sobre marketing e publicidade, né? As pessoas já tá dentro delas, já está embutido isso, ó, fulano de tal, ou tal produto é muito barato, tu pode ter um produto semelhante do lado, mas tu vai pegar o mais caro sempre. Tipo, tu vai comprar uma garrafa de vinho, né? Mais vinho, tu vai comprar uma garrafa de vinho no mercado, né? Tu vai ver uma garrafa mais barata, tu vai comprar sempre mais caro. Já está na nossa mente que tudo que é mais caro é melhor, sabe? Então, relativo à cartomante, né? Tem histórias assim de gente que faz um trabalho legal, um monte para contar. A criança que a gente contou agora era uma pessoa séria, né? Sabe? Quando a pessoa cartomante faz um monte de coisa ao mesmo tempo, já dá para ter um pé atrás. Né? Agora, quando a pessoa é direcionada àquilo ali, só aquilo ali, eu acho que já dá para confiar mais, porque ela se dedica, ela estuda aquilo ali. Né? Ela vai atrás daquilo ali. Porque não consegue fritar o ovo, jogar tênis e ler ao mesmo tempo. Né? Que nem a maior parte do pessoal da religião, não estou criticando, tá? Mas tem um banda aqui, banda de nação. Sabe? Eu já fui assim, até 2010, pontuava as 3 juntas, mas eu vi que era muito difícil fazer tudo. Sabe? Então eu pensei, eu tenho que escolher uma das 3 para me dedicar àquilo ali e poder atender bem. Nessa época eu atendia, tipo um exemplo, né? Mas assim, 12, 15 pessoas no dia. Hoje eu prefiro atender 7, 8 pessoas no caso, no máximo 10. Para essas 7, 8, 10, eu atender bem e resolver o problema delas. Tanto é que quando eu vejo no Búzios algum problema, eu jogo o Búzios e já vou ver se eu vou conseguir resolver ou não. Porque se eu não conseguir resolver, tiver em dúvida, eu sei que eu vou perder um cliente, eu vou ganhar um dinheiro naquele momento e nunca mais o cara vai aparecer. Então é melhor eu jogar para a pessoa e saber o certo o que tem para fazer e fazer, né, do que deixar a pessoa no ar, entende? Tá, passo a bola para ti. Fala alguma coisa do... uma coisa aqui, ó, que eu botei. Bola de cristal, tu que gosta de bola de cristal, fala. A ação de consumo é ler bola de cristal, né? Os cristais são muito legais, assim, eu não tenho bola de cristal e acho muito lindo, assim, quem tem essa habilidade de ver na bola de cristal. Acho que é tanto ver filme de bruxa, né, que é legal. Mas os cristais, eles são muito bons para sinalizar coisas, né? Tem até oráculos com pedras, que são as runas, né? Tem oráculos com pedras, né? Mas os cristais, eles podem ser usados para desenvolver intuição também. Então, assim, eu sempre digo para a pessoa ter um cristal conselheiro, né? Então, tu pode preparar vários cristais, ter várias pedras com finalidades diferentes. Então, tu pode usar um para te ajudar a tentar resolver problemas, né? Então, não que o cristal vai resolver problemas, mas tu ter ele sempre contigo para que tu possa ter novas intuições, para que tu possa ter novas ideias para conseguir resolver soluções. Né? Eu tenho o cristal conselheiro. Tá, me lembrei de uma coisa até comentada. Existe uma arte chamada cristalomancia, tá? Sem saber, anos atrás, uns 30 anos atrás, eu fazia isso aí, porque eu não tinha lingus na época que eu era de Umbanda, que era esotérico, assim. Eu tinha uns cristais pequenos, ametista, eu tinha ágata, eu tinha umas 20 pedrinhas pequenas, bem pequenas, tá? E o meu sonho era jogar búzios. Só que eu não queria entrar para a religião, não sei. Então, o que eu fazia? Eu dava consulta jogando esses cristais. Eu jogava em cima de um pano de veludo azul bonito, azul escuro, tinha um tchan, né? E jogava ali, eu comecei de brincadeira, e daí comecei a atender com isso e começou a dar certo. Então, existe, eu até tinha notado aqui, existe cristalomancia, tá? Que tu vê o futuro através dos cristais. Eu acho assim, ó, tu não vai ver na pedrinha, mas tu faz uma ponte com aquilo ali, entende? Tu te liga a tua intuição com aquilo ali. Então, dá resultado. Quem quiser testar, fazer, tu lava as pedras bem pequenas, né? Várias pedras, vários cristais, né? E tenta ver o que tu sente quando tu joga. A tua margem de erro, de acerto. Tu vai começar a trabalhar naquilo ali. Outra coisa, tá? Leitura de aura. Leitura de aura é legal, mas tem, tipo assim, para dar uma consulta de leitura de aura, tem que botar a pessoa num fundo branco,
ou preto, mais preferível, branco, né? Tá? Sozinha ali, né? E ela fica na tua frente e tu vai ver, através da clarividência, tu vai ver o que está acontecendo com a pessoa. No passado, o que houve agora e no futuro, sabe? Existe esse tipo de oráculo, né? Um outro tipo de oráculo legal também se chama piromancia. É tu, através de uma vela acesa na tua frente, tá? Ou de uma chama do fogo, isso eu já fiz, dá resultado. Tu te liga, tu te concentra naquilo ali e tu começa a ter imagens, começa a ter insights. Funciona, sabe? Tinha uns povos antigos que faziam isso, eles viam o futuro através da chama do fogo. Né? Tá? Do fogo. Tinha uns que viam através das vísceras dos animais. Tá? Tinha uns que viam através dos ossos. Tá? Tipo, cortavam o animal para o sacrifício, depois pegavam os ossos, faziam um ritual e vinham através do jogo dos ossos. Tá? Bibliomancia, que eu notei, tá? Tu ver, tipo assim, tu pega a Bíblia, tu abre a Bíblia aleatoriamente, tu lê um versículo ali e a tua intuição, tu vai trabalhar com a tua intuição para saber as coisas que estão acontecendo. Sabe? Eu sou de Porto Alegre, eu morei anos lá no Bonfim, né? E tinha um senhor que morava que ele era tipo o síndico do prédio onde eu morava, né? E ele era de religião afro, depois ele saiu e fez uma igreja, ele era tipo um missionário, uma igreja dele, né? E eu conversava com ele, assim, ele tinha uma cabeça legal, ele conhecia de tudo, sabe? E uma vez ele pegou e disse assim para mim, ele estava no saguão do prédio, ele ficava lendo detalhe, ele cuidava das pessoas que entravam e saíam, seu hotel, o nome dele. Até estamos dizendo que ele já morreu, uma hora dessa eu vou acabar vendo ele. E ele abria a Bíblia e te lia um versículo assim e te dizia o que estava acontecendo contigo. Um dia eu estava subindo, eu ia pegar o elevador, eu estava muito doido, muito preocupado com alguma coisa para trabalhar, e ele, para e vem aqui. Daí eu parei na frente dele, ele leu assim, não me deu a mim, pegou e leu assim, daí ele levantou a cabeça e me falou um monte de coisa que estava para acontecer, que tinha acontecido e que estava para acontecer. Eu fiquei estupefato, assim, não sabia nem o que dizer para ele. Eu parei assim inteiro. Daí assim, ó, tipo, coisas que em 15 dias ia acontecer, que eu tinha que modificar, eu tinha que fazer, ele pegou e me falou, com a Bíblia. Então tem gente legal, sabe? Não são todos os crentes que são doidos, que são fanáticos. Aqui em Caxias tem um pastor chamado Pastor Naum, até vou falar o nome dele, porque eu posso falar bem, não estou falando mal. Não sei nem se é vivo ainda. Na descida da Visconde de Pelotas, à direita tem uma igreja, tinha uma igreja, não sei, um prédio verde, assim, era daqueles crentes que tocam violão, tem o cabelo comprido, as mulheres não usam calça, sabe, só saia, coisa assim, né? E uma vez eu entrei lá só para espiosar, né, só para ver o que dava, né? Daí eu entrei lá, assim, e tava dando cultos, tocando órgão, violão, não sei o que, eu pensei, pá, o que eu tô fazendo aqui? Daí estava cheia a igreja. Esse pastor, esse senhor, né, me olhou assim, olhou para todo mundo, me olhou e fez assim com a mão, né? Daí quando estava no final do culto, terminou o culto, ele me chamou. Eu fui lá e o cara me deu um monte de letras, assim, me aconselhou de um monte de coisa que ninguém sabia. Tá? Daí eu saí de lá me batendo que nem veneziana com vento, né? Porque eu fui lá para, de repente, debochar, tirar uma onda dos caras e levei uma lição, né? Então ainda tem gente boa nesse meio, tá? O que ele fez? Ele trabalhava com bibliomancia. Tá? Ele via o futuro, né? O passado, o presente e o futuro através da Bíblia. Tá? Dude, passa para ti, me xingue. Né? Tinha o Padre Pedroni também, né? O Regis falou que ele está vivo, que ele viu ele na rua esses dias. Que o Padre Pedroni morreu? Não, o outro que tu falou, o Regis, disse que viu ele na rua. O pastor não. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta, a gente vai falando, tá? Existem... Vai falar do xingue? Tu quer falar do xingue? Porque eu não... Eu tinha xingue de varetinha e tinha xingue de um símbolo, assim, tipo veio num livro, numa revista, uma coisa assim, né, os símbolos, e eu tinha um livro mesmo, que hoje seria o ponto de mutação, né? É o ponto de mutação, né? Então, tipo assim, é um oráculo taoísta, chinês, tá? Eu não coloco isso, né? Não entendo mais disso. Mas, assim, ele trabalha te dando mensagens para ti, como espírito, tá? Ele não vai te dar mensagens, tipo assim, eu vou conseguir um emprego novo, eu vou trocar de emprego, eu vou viajar. Não, ele é um oráculo que ele te dá definições para ti como alma. Ele te dá conselhos para tua alma. É muito legal, tá? Se vocês quiserem comprar, comprem esse livro, é da editora Cultricos do Pensamento, tá? É grosso, assim, azul marinho, é chamado Ponto de Mutação, tá?
é um oráculo milenar também, muito respeitado, todas as tradições respeitam ele. Tá? Do de quiromancia, que é a tua área, explica para eles. Tem o Richard aqui perguntando, ele já vai responder, Richard, eu vou falar da quiromancia e a gente responde. Que para abrir o chakra, o terceiro olho, né, é necessário deixar de comer carne, ele perguntou. Mas depois a gente já responde. Deixa eu falar da quiromancia antes, daí a gente fala. Bom, existem dois ramos do estudo das mãos, a quirologia e a quiromancia. A quirologia é o estudo de comportamento, de personalidade, né? Um estudo muito antigo, que até Aristóteles fez, Jung participou disso, né? Existem vários estudos sobre doenças mentais e a mão, sobre agressividade e a mão. Então, tem dois ramos. A quirologia não é adivinhação. A quirologia é um estudo para entender de comportamento humano. Então, se você é comunicativo, se você é tímido, se você se relaciona muito, se você tem uma depressão, uma ansiedade. Então, é um estudo nesse sentido. Então, não é um oráculo. Tudo que tiver nome de mancia é oráculo. Então, a quiromancia é um oráculo. Daí, aquele outro lado daquelas pessoas que usam a mão como oráculo. Então, o que elas pegam? Elas pegam a sua mão, elas dão uma olhada, e aí elas conseguem perceber, através dos sinais, algumas informações. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que as pessoas não comentam isso, é que, assim, quem trabalha com oráculo, e realmente trabalha com oráculo, né, aquela pessoa que fica lá inventando coisa para ganhar dinheiro, ele tem um desgaste muito grande, porque qualquer tipo de oráculo trabalha com energia psíquica, sabe? É aquela energia que a gente só recupera ou dormindo, né? É a energia que mantém é a energia da vitalidade, tanto que a energia psíquica está relacionada com fins, é a energia da vida. Então é muito desgastante colocar um oráculo que tu acessa a energia psíquica, é bem cansativo. O Valério sabe, né, que eu detesto botar tarô, mas eu boto se precisar, porque é muito desgastante. Então, assim, vamos lá para a pergunta do Richard. Ele quer saber se para abrir o terceiro olho é necessário deixar de comer carne. Não. Diga. Assim, existe muito mito, muita coisa que é mito e muita coisa que é verdade. Tipo assim, eu sempre digo, que já é uma frase pronta, mas assim, é preciso te espiritualizar para parar de comer carne. Não é parando de comer carne é que tu vai te espiritualizar. Entende? Claro, se tu tiver sempre uma alimentação mais leve, sem que use de um sacrifício animal, não só a clarividência, mas tu vai ter uma sensibilidade maior, tá? Mas eu como carne, tá? Eu sou louco por carne, como carne, gostaria de não comer. Já parei, já voltei, já parei, já voltei. E eu acho que eu tenho uma clarividência legal. Não ainda como eu quero chegar indo mais longe, sabe? Mas eu acho que eu tenho. Então, tipo assim, o que vai te ajudar a desenvolver a clarividência é trabalhar na tua energia psíquica. É fazer meditação, é fazer exercício de respiração, é fazer exercício de chakras, tipo assim, circular a energia nos chakras para fora, exteriorizar todos os chakras, né? Coronário, frontal, laringe, né? Ao mesmo tempo parar, voltar, circular a energia do coronário até o básico, tá? Depois, tipo, exteriorizar, colocar para fora e interiorizar, colocar para dentro, tá? Contato com a natureza vai te ajudar. Tipo assim, tu pode trabalhar legal na tua clarividência, que tem vários exercícios, ainda vou falar isso numa live, né? Tipo assim, tu olhar quando tem sol para a copa de uma árvore, assim, tu começa a ver a energia, sabe? Depois tu vai acostumar isso aí, porque assim, todo mundo vê. Tu tem que mudar o foco, teu foco, para ver. Quando tu começar a aceitar que tu vê e não duvidar, tu começa a ver. No espelho do banheiro, assim, no espelho do quarto, a gente vê muita coisa, as pessoas não se dão conta. Tu vai no espelho para escovar os dentes, para fazer a barba, para pentear o cabelo, e tu não te dá conta de parar um pouquinho e olhar atrás de ti. Agora vai todo mundo se assustar, né? Quando eu falo isso, de agora em diante. Tem gente que nem vai se olhar no espelho uma semana, mas é real, no espelho a gente vê muita coisa. Tá? Outra coisa, a clarividência a gente tem que pensar assim, para que a gente quer desenvolver ela? Para dizer, tal, é de tal cor, estou vendo espírito, assim, ou se a gente quer desenvolver a clarividência realmente para crescer interiormente. Porque tu aprende muita coisa desenvolvendo isso. Tá? Todas as pessoas são clarividentes, todas as pessoas são clareaudientes, todos os fenômenos a gente tem dentro da gente. Tá? E todos a gente pode desenvolver, que nem eu falei na outra live. A gente fazendo exercício físico, tu vai ter uma massa muscular legal, vai ter um corpo legal. Se tu quer ter algum desenvolvimento psíquico legal, tu tem que treinar aquilo ali. Mas é um treino, sim, com muita disciplina. Tem que trabalhar isso direto, todo dia, toda hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, sabe? Tem dias que tu não tá a fim de fazer alguma coisa espiritualmente, mas tu tem que fazer, tu tem que forçar.
Essa é a dica que eu dou. Pode continuar comendo carne. Se não comer, melhor. Tá? Não é que melhor que eu digo, não é que tu vai desenvolver mais rápido. Não. Cada caso é um caso. Mas assim, ó, tu comer carne, se tu bebe uma cerveja de vez em quando, não vai fazer mal. Entende? Claro, se tu beber uma cerveja e chegar ao astral, meu Deus do céu, vai ter um monte de coisa terrível, né? Tu vai ter a influência do álcool, tu vai atrair energias, no caso, daquele tipo de vibração que tu está no momento, né? É isso, Gil. Pessoal, se quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Fica bem tranquilo que vai respondendo. É que isso que a gente está comentando desde antes, eu falei, o Valério falou agora. A questão é a energia psíquica, gente. É isso que dá acesso à possibilidade de oráculo. E pra gente, e uma coisa que eu li esses dias, assim, que eu achei fantástica, que as pessoas, elas tentam aprender sobre si mesmas ou se desenvolver através de um espelho, em vez de olhando para si mesmas, né? O que isso quer dizer? A gente vai lá fora buscar uma referência. É um exercício, é uma dica, é o outro me dizendo como eu vou desenvolver as minhas coisas. E a gente perdeu essa conexão de saber como desenvolver isso, né? Porque todo mundo tem, como o Valério falou, todo mundo é clarividente, clareaudiente, só que a gente ficou tão envolvido em ilusões que a gente não percebe, né? Então, existe muito isso hoje em dia de pessoas ensinando como fazer as coisas, né? Só que só tem um jeito, disciplina, meditação, concentração, tudo contigo mesmo, né? Pode falar, Valério. Uma coisa assim, ó, estava falando agora, eu me lembrei. As técnicas, né? Tipo assim, a técnica para ver a aura, né? De repente uma pessoa vai ver de uma cor, tá? Com sentimento, e a outra vai ver de uma outra cor, mas é a mesma coisa. Não tem assim, a aura tá vermelha, tu tá tão drogado, um exemplo, né? A aura tá escura. Tipo, quando eu vejo a pessoa muito mal, eu não vejo cor, eu vejo cinza, tipo uma cerração, tipo uma neblina. Ainda mais quando a pessoa vai passar para o outro lado, está perto de passar, né? Entende? Vai acontecer uma coisa grave. Né? Eu olho para a pessoa e vejo aquela pessoa assim, ó, eu vejo ela opaca, digamos assim. Né? Daí eu já me assusto. Claro que eu não vou falar tudo que eu vejo, né? Mas assim, eu já, tipo assim, essa pessoa aí, às vezes nem, se é no jogo de búzio, nem abriu o búzio, já chegou para me atender, a pessoa está assim agitada. A coisa é feia, tá feia. Daí a gente vai ter que marcar um trabalho, um tratamento, ou se a pessoa não é da coisa, vou ter que mandar para um centro espírita, vou mandar para um outro terapeuta, né? Entende? É que nem, assim, a mulher grávida, eu vejo sempre na bunda, né? Aqui atrás, no chakra básico, eu vejo uma bola de luz, assim. Às vezes azul, às vezes colorida, né? E tem um caso engraçado, que uma vez, há anos atrás, eu acho que nós já estávamos juntos, uma mulher me procurou e levou para jogar os búzios, ela era cliente, né? E ela levou a filha dela uma mulherzinha, tinha 13 anos, tudo queridinha, dói da família, blá, blá. E quando ela entrou assim, ela joguei, ela mandou eu esperar na rua para me dizer assim, minha filha tem namoradinho, como é que eles estão, vai dar certo? Eu disse assim, namorado dela, assim, por quê? Você tua filha tá grávida? Nossa senhora, a mulher me chamou de tudo, né? Não, porque tem um charlatão, porque minha filha nunca transou, ela é uma menina, blá. Nossa, nem me pagou consulta, saiu quebrando tudo, né? Eu pensei, tudo, né? Eu sempre errei, mas eu tinha certeza que aquilo que eu tinha visto era real, sabe? Porque nunca era isso. Uma coisa que não tem como errar. Né? Daí passou um tempo, a mulher me ligou, queria marcar consulta e queria que eu fosse padrinho da criança. Então, pensei bem, Então, tipo assim, eu mesmo ela dizendo que a guria era virgem, que a guria era o primeiro namoradinho, coisa assim, eu não duvidei de mim do que eu vi. Sabe? E aconteceu depois de meses, a mulher queria consultar e dizer que a filha dela queria que eu fosse padrinho da criança. Então, acontece muita coisa assim de no começo a gente duvidar. Sabe? A gente vai passar por muito teste assim. Será que eu estou vendo tal coisa? Mas tu não pode duvidar. Tu tem que acreditar naquilo ali. Claro que não vai sair falando para todo mundo, né? As coisas que tu vê. Mas, assim, tu tem que ter confiança, né? Que nem em casa, assim, às vezes acontece que mandam uma carga, acontece alguma coisa grande. Eu fico esperando a Duque me falar, ela fica esperando eu falar para ela para ver se a gente viu a mesma coisa. Daí uma hora a gente para, né? É seguido, né? E todo dia, quase, a gente para, tu viu tal coisa, tu sabe tal coisa, a gente vai ver, é a mesma coisa. Fecha dos dois. Então, se um dos dois está louco, tudo bem. Agora, se os dois estão loucos, é impossível, né? Dude, o Richard colocou aqui, ó. É muito difícil manter a disciplina à risca. Sou reikiano nível 3 e percebo que qualquer deslize a energia já oscila bastante. Se tu é reikiano é legal, por causa que assim, quando eu fiz o nível 2 de reiki, eu não queria fazer reiki. Eu fiz o 1, 2, 3, fiz o mestrado.
eu pensei, vou ver, eu vou gastar uma grana e vou de repente não vai dar nada. O nível 2 para mim foi o melhor de todos, do Esfera. Foi uma época que o Grêmio foi campeão do mundo, assim. E eu estava fazendo um curso, que era sábado e domingo, né? Tava aprendendo, no caso, né? E saí, eu morava no bairro Cruzeiro, que é um bairro meio longe do centro de Caxias, né? Eu saí tão louco no final do curso, no último dia, tão feliz, assim, com o que tinha acontecido, com as coisas que eu vi, né? Que eu fui até em casa a pé, eu sou muito preguiçoso, eu ando de carro ou de ônibus. E eu cheguei em casa, assim, tipo, como é que tá aqui essa hora, né? E os pessoal soltando foguete pro Grêmio na rua e eu doidão, assim, tipo, vendo um monte de coisa, assim. Então, eu acho que quem é reikiano, continua no reiki, continua te aplicando o reiki, aplica nas plantas, se tiver em pessoas, em animais, porque o reiki te ajuda a desenvolver muita coisa legal. Eu me tornei uma pessoa um pouco melhor quando eu fiz o reiki. Eu era malvado demais antes do reiki e comecei a ver a coisa de outra maneira, sabe? Isso é prova, todo mundo me conhece sabe que eu era terrível, né? Fala isso de oscilar a energia, né? Fugindo um pouco dos oráculos. A gente, na astrologia, o signo da Lua muda a cada 2 dias e meio, né? Então, a cada 2 dias e meio, a gente tem uma oscilação emocional, pelo menos. Então, a gente, no normal, em 28 dias, tem 12 oscilações de humor. Então, por exemplo, é muito interessante saber o signo da Lua, até porque em épocas, por exemplo, de Lua em Câncer, né? Eu me lembro que esse mês agora, a Lua estava em Câncer e muitas pessoas me falaram, nossa, eu tive pesadelo, ou nossa, eu estou muito sensível, aí eu estou sentindo muita coisa estranha. Então, assim, se a gente tiver esse conhecimento, a gente consegue perceber que essa oscilação não é só com a gente, é uma oscilação na energia dos lugares, das situações. A gente percebe que é isso que está acontecendo, e a gente consegue ter um equilíbrio maior, né? Então, por exemplo, eu falei, hoje estava falando, a Lua está em Capricórnio, está tudo devagar, né? Algumas pessoas estão se cobrando demais, algumas pessoas estão só pensando em problemas, né? São os 2 dias onde a gente pensa pequenos empecilhos, é como se fosse testar a nossa capacidade de lidar com problemas. Se a gente tem esse conhecimento, fica muito mais fácil. Mas já que eu estou falando em astrologia, tem uma área da astrologia que trabalha com adivinhação, né? Que é a astromancia. Existem astromantes, né? Então não são astrólogos. A astrologia é o estudo dos astros, né? A gente vê características de pensamento, a gente vê questões de espiritualidade, de vocação, de saúde. Isso é astrologia. Mas tem alguns astrólogos que se intitulam astromantes, então esses sim, eles usam a astrologia para fazer adivinhações, para adivinhar o futuro, né, esse tipo de coisa. Ó, o Richard botou mais um comentário aqui. Tinha ouvido... Oi. Tinha ouvido falar nisso, mas confesso que acreditei não fazer muito sentido. Mas agora então confirmou que realmente acontece. O que, Richard, a questão da Lua? Bota aí para mim ver se é isso, tá? Pode falar, Valério. Sim, ó, uma coisa legal, que eu até falei na minha página ali na Eliaxé Babalaie no Face, que muitas pessoas dizem assim, eu gostaria tanto de jogar o búzio, mas eu não vou jogar. Vou jogar carta com alguém, eu vou jogar o tarô com a Tude, né? Porque me disseram que o búzio faz vínculo. O búzio não faz vínculo nenhum. Nenhuma religião africana, de matriz africana, que tu jogar faz vínculo. Tu vai ter vínculo. Pode até fazer um trabalho na religião, mas não tem vínculo. O vínculo acontece quando tu entra para a religião. E é uma etapa já bem mais profunda, tá? Então, quando você entra, te assim, não vai lá jogar o búzio, não vai lá consultar, por causa que o cara é pai de santo, ou mãe de santo, né? E tu vai ter vínculo. Não tem vínculo, isso é ridículo. Isso normalmente é papo de espírito, que não sabe nada de nada, só entende mal e mal de espiritismo, né? Deu 2, 3 livros ali e sai dizendo esse tipo de besteira. Entende? Não tem vínculo, sabe? Outra coisa, assim, uma dica legal, quando tu vai procurar alguém para jogar tarô, búzio, qualquer oráculo, assim, que a gente conhece mais, que as pessoas usam mais, tenta ver o nível de terrorismo que a pessoa te coloca. Se a pessoa já começa a dizer assim, tu vai morrer, porque o teu carro vai bater, porque o teu filho, tipo assim, há uns anos atrás, em 2013, 2014, por ali, eu acho, eu fui para Porto Alegre, para Viamão, jogar com um pai de santo muito conhecido lá, para ver, os caras falam que o cara é fera, vou lá jogar, né? Liguei para lá, só me identifiquei com o meu primeiro nome, não disse quem eu era, para ver se o cara era fera mesmo, né? Fui daqui a Porto Alegre, de Porto Alegre a Viamão, tá? Eu fui de ônibus aquele dia, para jogar com o cara.
Aí o cara, para você ter uma ideia, o cara abriu os búzios para mim e só botou terror. Não, porque é casado, sim. Tá, tua mulher tá para morrer, ela não tem 2 meses de vida, papapá, tua obrigação de santo tá errada. Assim, ó, foi 40 minutos de terror. Daí uma hora ele parou, me olhou e disse assim, se tu quiser eu te ajudo, vai custar tanto, tu vem para minha mão, tipo assim, eu ia para casa dele com o filho santo dele, né? E eu ouvindo, assim, eu pensei, puta merda, eu vim de Caxias, eu vim de Caxias aqui para falar isso, né, para ouvir isso, né? Daí ele perguntou para mim lá pelas tantas assim, tá, e tu é filho de qual pai de santo aqui em Caxias? Aqui em Porto Alegre, né? Daí eu falei, aqui em Viamão, Porto Alegre. Eu falei, sou filho de mãe Taia de Chapadão do Pim. Nossa senhora, o cara só faltou vomitar na minha frente. Em 5 minutos ele acendeu um cigarro atrás do outro. Daí eu disse assim, é R$70 a consulta, R$60 na época, né? Ele falou assim, não, nem vou te cobrar, porque tem dias que a gente não tá bem, hoje eu não me levantei bem, desculpa, eu te joguei, te disse um monte de... Esquece, quer tomar um café? Daí eu peguei esse R$60, né? Eu peguei, abri a carteira, paguei e saí de lá tudo da cara. Isso que o cara era o cara, né? É o bambambam, né? Teve um outro também que eu fui conhecer, porque diziam que era o cara era experiente, né? E eu cheguei lá para jogar, o cara abriu os búzios assim, jogou. Olha o que o cara me disse. Eu tô vendo aqui que quando os teus caminhos não estão abertos, estão fechados. Lembra dessa hoje? Não, teve aquela outra, né? Vocês não têm um filho, se não for menino, é menina. Mas vai estar o quê? Então, se quando não está fechado, vai estar aberto e vice-versa? E eu fui lá, paguei uma grana pelo cara, entendeu? Então, tem muita mídia e às vezes o cara não é o quente, né? O que você fala, Lúcia? Teve aquela vez que falaram para nós, né? Você não tem um filho, se não for menino, é a menina, né? Eu pensei, e aí, né? Não, vai ser um elefante, né? Legal. Quando tu vai jogar búzio, tarô, qualquer carta, assim, nunca pergunta, é a coisa mais chata pra gente que joga, é tu começar a perguntar de parente, de vizinho, tipo assim, isso acontece seguido, assim, a pessoa vem jogar, né, tu abre o búzio, porque assim, quando a pessoa tá na frente de ti pra jogar, pelo menos no meu caso, assim, ó, eu já tô vendo a aura dela, já tá a aura dela acoplada com a minha, claro, né, vibração, né, tem os guias dela, os mentores, lá, seja o que der, os amparadores dela ali, sabe, quando a pessoa entra na minha frente, que ela senta, eu começo já, sem que ela saiba, já trabalhar com símbolos do reiki nela para descarregar ela, sabe? E vou tocando símbolos e símbolos. Semana passada atendi 2 pessoas com consulta de orientação espiritual, bem sensíveis, né? Uma de repente também assistindo hoje aí, que ela ficou mal na consulta, assim. A consulta dela durou 1 hora, eu não botei oráculo nenhum, só conversei com ela e com os guias dela, né? E fui passando para ela o que os guias diziam para a vida dela de um jeito, né? E ela começou a ficar mal, ela me disse, tô passando mal. Eu disse, não, fica tranquila, né? Ela passou, que ali ela teve de novo, quase, tipo, teve uma catarse ali, né? E era eles mexendo nela, ela estava carregada. Daí quando eu vi que ela estava, eu vi a energia dela, que ela estava bem, eu peguei esse sim agora. Ela riu e disse, tô super bem agora, tô super leve, tô embora leve. Entende? Então quando a pessoa para na minha frente, eu já estou trabalhando nela, mesmo sem tocar nela. Tá? Então é muito chato quando a pessoa vem consultar e fica assim, é porque tem normalmente a mulher faz isso, né? Eu tenho uma amiga que pediu para me ver. Cara, eu dou o cartão, antigamente eu dizia, não, tudo bem, vi alguma coisa. Hoje não. Por quê? Porque assim, eu posso até perder aquele cliente ali, mas o meu trabalho é sério demais. Entende? Então, tipo assim, vai consultar, não fica perguntando da tua amiga, tu pode perguntar assim, da tua mulher, se tu é casado, do teu marido, né? Se tu é casado, tua mulher, de filho teu, tudo bem, mas o meu tio, a minha avó, a minha vizinha, minha colega de trabalho, às vezes perguntam, eu tenho uma colega minha que gostava muito na universidade, ela foi embora, está morando lá em Paris. Cara, tipo assim, claro que não tem tempo e espaço, mas tu vai estar, uma pessoa lá no Raico Party, tu vai estar fazendo ligação com ela. Daí vocês vão perguntar assim, mas e os clientes que tem de fora do Yadud? Eu não uso oráculo nenhum. Né? Eu não vou falar em nome, né? Mas a Bud tem umas clientes legais na África também. Tem uma até que é minha filha santa, né? E são meus filhos santos. E, tipo assim, elas dão um nome e elas dizem, tá aqui o nome fulano de tal, quer saber isso aqui. Um nome. Tá? Eu não jogo oráculo nenhum. Tipo, eu sei que na hora, tipo, 1, 2 horas depois, eu já estou dando a consulta. Eu sempre digo assim, fala para fulano isso, aquilo, outro, né? Eu falo para fulano, né, que ela tem outros países também, isso, aquilo, outro, entendeu? Mas, assim, é muito desgastante isso da pessoa vir com uma lista, assim, né? E, às vezes, tem aquelas perguntas dessas, eu vou trocar de carro, né? Será que eu vou trocar de... Se tu trabalhar, legal. Se tu guardar dinheiro, né? Tu vai trocar de carro, né? Entende? As pessoas têm que se preocupar em perguntar coisas mais objetivas, né, em relação ao lado espiritual, para crescer como ser humano, né? Como espírito.
Não acha, Dudu? Antigamente os oráculos, né, eram só para reis, para generais, né? Não ia lá as pessoas fazer perguntas de qualquer coisa. Os oráculos eram usados para saber se devia começar uma guerra, ou se fosse nascer um herdeiro, como é que ia ser isso, né? Saber de alguma doença. Às vezes a pessoa para na minha frente e diz assim, graças a Deus não tem mais acontecido isso, né? Mas a pessoa para e diz assim, o que pode dizer de mim? Pô, uma piada. Eu não estou aqui para brincar de adivinhação. Eu estou aqui para tentar resolver um problema. Então a pessoa tem que chegar, sentou, dizer, meu problema é no meu trabalho, meu problema é tipo assim, meu casamento, não está andando. Meu problema é espiritual, eu vejo vulto, eu não consigo dormir. Daí sim, porque tu já acessa, é instantâneo aquela ponte, aquela relação tua espiritual com a pessoa, entendeu? Se fica muito muito na adivinhação, a coisa não vai andar, não vai fluir. Porque adivinhar são probabilidades, né? Pode ser que as coisas aconteçam ou não. Daí vocês vão pensar assim, tá, mas tu sabe se vai dar um acidente, se a pessoa... Isso a gente sabe. Mas se tu, digamos assim, um exemplo, no Búzios, no jogo de Búzios, no tarô, não deu que a pessoa vai passar por um acidente, é porque é a hora dela. Eu penso assim, posso estar errado, é a hora dela passar por aprender. Se eu jogar e abrir o búzio, no caso, e dei uma certa caída de búzio lá, né, como eu estava ensinando búzio para ninguém aqui, né, e deu que, mas é um acidente, é uma coisa grave, se deu ali naquele oráculo, é porque alguma força superior a gente quer que a pessoa fique sabendo por alguém para modificar aquela situação, de repente para salvar a vida dela. Entende? É muito sério que eu estou falando isso. Jogar qualquer coisa que entre de oráculo é muito pesado. E hoje em dia está muito banalizado. Né? A minha falecida mãe de santo dizia assim, ó, duas coisas que gastam muito a cabeça, na linguagem dela. Jogar abuso, tá? Para mim que sou da religião, e incorporar. Na época que eu era de Umbanda, aqui em Banda e Nação, eu tinha sessão quarta e sexta, eu vivia com a minha casa lotada e eu estava sempre incorporando, era enxuga, era tudo, né? Eu parei com aquilo e melhorei um monte, sabe? Gastava muita energia. E hoje, quando eu vejo esse pessoal mais novo incorporando da manhã à noite, eu penso, o que vai ser deles? Uma hora para outra eles vão ter um infarto, uma hora para outra eles vão ter um problema grave de saúde, que eles podiam poupar, né? Tá? Porque não é o fato de tu não incorporar que tu não vai ter um Exu. Pelo contrário, tu vai trabalhar com o teu casal de Exu lá que seja, se ele está sentado, bem assentado, está bem fixado, tu vai trabalhar muito melhor que o teu pai. Tu recebe mediunizado as coisas, entende? Por intuição, por evidência, sabe? As pessoas estão banalizando isso demais, todo mundo quer receber santo, e não é assim. Tem pouca gente que recebe alguma coisa. A maior parte não recebe, não. Pega vento, como a gente dizia. Né? Lúdio, para ti. Eu até acho, para as pessoas pensarem um pouco, né, como antigamente os oráculos eram buscados para coisas mais importantes, né, e aí foi se popularizando isso, né, assim como foi se popularizando a astrologia, né, antigamente a astrologia era para reis, para ministros, né, para famílias nobres, né, não tinha acesso. Daí nessa tentativa de popularizar a astrologia aconteceu o horóscopo, né, que é uma coisa bem que não tem muito a ver com a astrologia, e os oráculos também se popularizaram, né? Mas é importante vocês perceberem que se vocês procuram um oráculo para saber coisas muito mundanas, muito banais, é que eu acho que a vida de vocês está limitada a isso. Tentar buscar, o legal é tentar buscar coisas mais superiores. Eu vou, a conexão do Valério caiu, eu vou chamar ele de novo, né? Ele vai entrar de novo. E eu vou me despedindo da minha parte, né? Daqui a pouco o Valério vem e se despede da parte dele. Para isso, eu vou pegar uma cartinha de tarô para quem está aí, para a gente ver uma mensagem para a gente que está aí, né? Vamos ver cada um pensar um pouquinho na sua vida, né? Então, esperar o Valério entrar, eu vou dar uma mensagem para você. Temos o 3 de copas, né? O 3 de copas fala das nossas questões internas, né? De o quanto a gente deve cuidar dos nossos sentimentos e das coisas muito valiosas que a gente tem, uma questão de preservar, né? Deixa eu... então vem aqui. Acabou a bateria do Valério. Então eu vou terminar aqui, que ele já finaliza aqui comigo também. Então, o 3 de copas, é bem essa questão assim, que a gente deve honrar e deve valorizar muito as nossas questões emocionais, aqueles sentimentos bons, né? E aí agora o Valério... E mais uma coisa, né? Um convite, né? Para o meu workshop Missão de Vida, dia 14 de 5/5, às 13 horas, ele é online gratuito. Quem quiser se inscreve lá no meu site, no dudirios.com.br, se inscreve e confirma o e-mail que chega, tá bom?
Aí agora o Valério vai se despedir de vocês, tá? Bota aí, bota, peraí, microfone que trancou no meu aqui, o microfone tá. Tá, pessoal, obrigado por terem assistido essa nossa live, né? Quem tiver alguma dúvida, tem o meu e-mail, tem o Face da Dude também, tem o WhatsApp, né? O nosso WhatsApp, tá? E esse assunto é amplo. Se tiverem pergunta para fazer, a gente falou o mínimo hoje, 1 hora passa muito rápido, né? Um axé para todo mundo, tá? Até... Então tá, sim, até amanhã. Tá, beijo, obrigado a todo mundo. Tchau.